Livro do profeta Isaías, capítulo 8. Vamos ler um versículo agora, mas eu gostaria de pedir a gentileza que você ficasse com sua Bíblia em suas mãos, para que nós juntos pudéssemos ler outros textos e sairmos daqui um pouquinho mais abastecidos desta palavra, palavra que liberta. Amém? Profeta Isaías, capítulo 8, verso 18, diz assim: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Amados, quando nós paramos para analisar um pouquinho da nossa vida, nós precisamos entender algumas coisas. Há um tempo cronológico, há um tempo de Deus para nós, há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes. Mas mais do que isso, quando nós somos novos, jovenzinhos, como Israel, quando nós estamos começando a nossa caminhada de vida e começamos a ter consciência, e normalmente estamos no caminho do Senhor, a gente pergunta a Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim? E isso vai permeando a nossa vida, isso vai fazendo com que a gente vá se adaptando às coisas que vão acontecendo. A gente pergunta para Deus: Deus, será que eu vou casar? Será, Deus, que eu terei uma casa? Será, Deus, que eu continuarei na mesma igreja ou vou para outra? Será, Deus, que eu estarei em outros lugares neste planeta? E você vai perguntando com o passar do tempo algumas coisas, a partir do momento em que você vai criando conhecimento da vida, vai criando conhecimento das coisas. E aí, basicamente, você vai amadurecendo, vai se tornando um adulto, e as coisas vão se acostumando e vão acontecendo. Você casa, você tem filhos, a vida começa a mudar a visão, amplitude. Invariavelmente, o ser humano começa a procrastinar as coisas da sua vida, vai jogando para frente certas decisões, vai deixando com que essa pergunta: Deus, o que tu tens para mim? Já num momento esquecido da sua vida. E sabe por que eu quero falar isso nessa manhã? Porque nós devemos ter uma única ambição diante de Deus: continuarmos sendo salvos em Cristo Jesus. Mas para que nós possamos e continuamos sermos salvos em Cristo Jesus, eu tenho que perguntar para Ele todos os dias da minha vida: Deus, o que o Senhor tem para mim? E se eu passasse a pensar a respeito disso: Deus, o que o Senhor tem para mim, eu tenho certeza absoluta que Ele tem coisas incríveis, maravilhosas, para que a gente possa continuar vivendo isso até o último suspiro desta vida terrena. Porque o último suspiro dessa vida terrena é aquela que faz com que se confirme o que Deus tem para a sua vida, que é salvação. E se nós temos salvação em Cristo Jesus, tudo na nossa vida tem uma visão diferente, uma amplitude diferente, um mover diferente, um andar diferente, um falar diferente. E eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está te chamando sim para as coisas dele que Ele tem preparado. Há algo novo para você todas as manhãs. E que mesmo que a gente passe por situações de choro numa noite, como diz a sua palavra, lá pela manhã o Senhor nos renova. Renova o seu chamado para você. Renova aquilo que Ele tem para a sua vida. Renova em nós o ânimo, através do Teu Santo Espírito, quando nós perguntamos a Ele: Senhor, o que tens para mim? Quando jovens ainda temos certos momentos em que a gente se anima: eu acho que eu tenho um novo trabalho, acho que eu tenho um novo relacionamento, acho que eu tenho uma nova proposta de vida. Mas o caminhar da nossa vida, a rotina da nossa vida, às vezes nos tira este ânimo. Amados, eu quero dizer uma coisa para você: nós não vivemos um Deus morto, ao contrário, vivemos um Deus vivo, e que essa vivacidade nos traz ânimo.
Amados, eu quero dizer uma coisa para você: nada nessa vida pode impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. E aqueles que estão pautados no caráter de Cristo, não é movido pelas circunstâncias da vida. Aqueles que estão pautados em Cristo, não entram numa esquina e ficam esperando as coisas acontecerem. Não! Aqueles que estão pautados em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E se é novo, viva o novo de Deus na sua vida. Por isso eu separei 3 coisinhas bem simples para você nessa manhã, porque você é um chamado de Deus nessa terra. Quem crê que você foi chamado por Deus nessa terra? Eu creio. Eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver. E sabe, amados, todos nós aqui passamos por lutas incríveis. Dificuldades que a gente nem imagina. Tantos impedimentos. Já estamos em março. Você lembra do seu Natal do ano passado? Está recente na nossa memória, não está? Parece que as coisas já não existem mais no tempo que a gente vivia há 20 anos atrás. A velocidade mudou. Toda a nossa vida está sendo pautada dentro de um smartphone. O seu dedinho é o seu guia. Porque você vai lá e começa a fazer com que aquele guia se mostre a você todos os dias. Ele faz com que você digite a sua história. Mas o dedo de Deus aponta para um caminho, aponta para uma verdade, aponta para uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. E quando eu coloco isso diante de Deus, tudo muda. Por isso você que é um chamado do Senhor nesta terra, precisa entender 3 coisinhas bem básicas que eu quero passar para você. Primeira delas, que você é chamado para ser bênção. Quando você está em Cristo Jesus, você é chamado para ser abençoado. Eu já sou abençoado, meu amado. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu não preciso de mais nenhum tipo de ambição material que seja. Mesmo que Deus nos dê a condição de a gente ter. Porque você não nasceu para ser miserável. Você nasceu para ser filho de Deus. E filho de Deus não é miserável. E quando eu falo miserável, não é para que você venha ter um tipo de sucesso material. Não, o teu sucesso está em Cristo Jesus. Mas você é chamado para ser bênção. E quando eu entendo isso, eu olho diferente para as coisas que estão ao meu redor. Eu levanto diferente. Eu trabalho diferente. Eu vejo a minha família diferente. Eu vejo a minha esposa diferente. Eu vejo os meus filhos diferentes. Eu vejo você diferente. Por quê? Porque se eu sou chamado para ser bênção, eu quero abençoar a sua vida. E eu lhe pergunto, você é abençoador? Você é o tipo da pessoa que amaldiçoa? Você é o tipo da pessoa que resmunga, reclama, julga, culpa? Se nem Deus te julga. Ah, como assim nem Deus te julga? Deus já deu o julgamento através de Cristo Jesus. E se Ele deu o julgamento através de Cristo Jesus, você decide dentro de você caminhar com Ele ou não. Deus já deu o julgamento, está lá marcado, está pronto. Basta eu querer passar por esse julgamento da forma correta. Eu preciso ser bênção. Bênção é ser santo, bênção é ser uma pessoa boa, com virtudes e boas virtudes. Pessoas com boas intenções em seus corações. E sabe o que eu vejo hoje? A maldade dominando a cada dia que passa. Minha mãe gosta de assistir aquele jornal que passa na Bandeirantes no final do dia, e que parece que sai sangue pela tela. E eu vendo essa semana que, se não me engano, foram 3 tios estupraram durante 10 anos a sobrinha deles. 10 anos estuprando a filha, a sobrinha. Se a gente começar a olhar
como está o bicho ser humano, ele está estragado. Está estragado. Ele estragou. Eu dizia na sexta-feira aqui no tempo de oração, uma dessas youtuber famosinha, dizendo absurdos do neto do Lula que morreu. E ela falando, menos um FDP no mundo. Isso é um absurdo. Mais absurdo ainda é o vô ir lá e fazer campanha em cima do caixão. Mais absurdo ainda é as pessoas torcendo pelo mal. Mais absurdo ainda é as pessoas querendo o mal. Você não foi chamado para fazer mal. Você foi chamado para ser bênção. Você é bênção. Quem crê que você pode ser bênção? Será que você pode dizer, Senhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas? Eu preciso ser bênção na vida das pessoas. Em Gênesis capítulo 33, versículo 5, diz que nós temos a oportunidade de ser abençoados no dia de hoje. E sabe como é que é a porção da bênção de Deus para mim e para você? Eu abençoar a sua vida. Porque há uma lei espiritual que diz o seguinte: quanto mais você der, mais você... Se você der mal, vai receber o quê? Mal. Mas você pode dar o bem. Eu prefiro que você dê o bem. Eu prefiro que você seja uma pessoa que ajude, que ame, que faça aquilo que é necessário para esta terra. Uma terra que está gemendo, uma terra que está clamando por mim, por você. E você, de forma egoísta, tem o melhor que existe nessa terra, Jesus Cristo, e mesmo assim, você não se propõe a dar. Você não se propõe nem a dizer que Ele existe. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está me incomodando e incomodando a você, que nós precisamos passar que Jesus Cristo existe. Que Jesus Cristo está aí, pronto a ser dado. Outra coisa que eu vejo é que nós precisamos ser, mais do que nunca, bênção para a nossa família. Salmo 127, verso 3, ele diz para nós, se você quiser assim me acompanhar, Salmo 127, verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amados, eu olho para hoje e vejo que a família perdeu o seu sentido. Não vou nem entrar na história de gênero ou coisa parecida, nada disso. Mas a família perdeu o seu sentido. Os pais tanto faz como tanto fez com os seus filhos, e assim vice-versa. É a Bíblia se cumprindo, porque diz claramente que no final chegará ao ponto que o amor se esfriará, os filhos não estarão mais nem aí com os pais, e os pais com os filhos, mas não é você. Você não é assim. Você foi chamado para ser bênção, a partir da sua casa, da sua família. E o que eu mais vejo hoje, é muitos aí que se dizem crentes. Como dizia o meu antigo pastor, crente até o diabo é. Porque mais do que qualquer um de nós, o diabo viu Deus. Você já viu Deus? Eu nunca vi. Desculpa, errei. Eu vi. Eu vi Deus hoje. Eu vi Deus hoje quando cheguei aqui e encontrei o Davi e a Vilma. Eu vi Deus hoje quando o Luizinho chegou. Eu falei, glória a Deus, o Luizinho chegou. Deus chegou junto com ele. Eu vejo Deus na sua vida quando você é bênção. E quando você não é bênção, eu vejo o quê? O que eu vejo? Tem uns que parece que já saem com o chifrinho de casa. Eu sei que às vezes a gente é meio chifrudo, né, Flávio?
Não, estou falando do dia a dia. Luciana, não estou falando nada disso. Você pensou coisa errada. Eu estou falando do capeta. Mas eu sei que às vezes a gente parece um chifrudinho. Do jeito que a gente fala, age, pensa, sente. Que maldade que a gente deixa percorrer na nossa vida. Amados, deixa eu falar uma coisa. Seus filhos serão herança do Senhor, porque você é bênção. E aí os filhos se tornarão bênção. A minha casa precisa ser abençoada. O meu dia a dia precisa ser abençoado. Eu gosto muito do João de manhã, todas as manhãs quando ele vai para a escola, ele sai correndo da onde ele está, ele vem do lado da cama onde eu estou deitado, me abraça, me beija, diz, pai, eu te amo. E eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Eu abençoo meus filhos todos os dias. Eu criei uma regra agora com eles, Natan, Davi e João, eles têm que pedir bênção para mim. Bênção, pai. Quem era assim quando era criança? Você chegava e pedia bênção para o seu pai? Eu pedia. Minha mãe. Até hoje, olha que bênção. Beija a mão dele, ó. Isso é lindo. Isso acabou. Não existe mais. Pastor, isso é muito retrógrado. Isso é coisa de velho. Eu quero viver as velharias de Deus, porque elas vão me fazer base para viver o novo de Deus todos os dias. Eu preciso ser bênção. Eu sou chamado para ser abençoador. Eu não sou chamado para ser amaldiçoador. Eu não sou chamado para ficar falando bobagem. Eu sou chamado para falar coisa boa. Será que você pode falar alguma coisa boa para essa pessoa do seu lado aí? Você pode falar assim, Deus abençoe, pastor Lopes. Segunda coisa que nós precisamos entender, e que fomos chamados para obedecer. Se eu obedeço a Deus, eu vivo sempre debaixo da bênção. Existe a tal frase famosa que é uma realidade: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando eu não obedeço, eu tenho que sacrificar tudo da minha vida para poder consertar aquilo que eu fiz, e que normalmente é errado. Se eu obedecer pelo amor que Deus tem à minha vida, porque Ele me amou primeiro, como diz 1 João, eu vou viver diferente. Eu vou viver em paz. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Se você obedecer, você não vai apanhar. Simples assim. Você não vai ser sacrificado. Se você obedecer, sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver em paz, principalmente comigo. Tem irmão na igreja que às vezes eu chego aqui, a gente tem o costume de dizer a paz como cumprimento, não é verdade? Tem alguns irmãos aqui na igreja que eu chego à guerra. Que o cara entra tão atribulado, tão cheio de coisa, tão preocupado em falar e fazer mal e não sei o quê, que você está na guerra com o cara. Eu quero estar na paz com você, meu amado. Paz e amor. Como diz Bob Marley, sem erva. Eu quero viver em paz, meu amado. Eu acho que o preço mais caro que existe na nossa vida é ter paz. Quem não quer ter paz? Porque quem tem paz não vive ansioso. Não se preocupa com o dia seguinte. Tenha certeza que Deus está com ele. Por quê? Porque ele obedece. Obedece aos planos de Deus, à sua palavra. Amados, obedeça. Porque você foi chamado para ser bênção obedecendo. Não existe nada melhor do que obedecer a sua palavra, porque a sua palavra sempre nos traz excelentes benefícios. Quais são esses benefícios? O maior deles, ser salvo. Porque se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu estarei no descanso esperando a volta do Senhor Jesus. E você?
Será que você está pronto? Ou você está ligado ainda nas coisas que o mundo te propõe, que você acha que isso vai te sustentar? Não vai te sustentar, meu amado. Isso só te tira a paz. Terceira e última coisa que eu vejo é como está escrito lá em Josué, capítulo 8, verso 35. Josué, capítulo 8, verso 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. E sucedeu que isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, e se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendos, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, o arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco? E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, porque por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E aí um pouquinho mais à frente, e sucedeu verso 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, e daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beeriote, e Kiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: não jurareis pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurados. Verso 24. Então respondeu a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e desfrutasse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, porque isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e os livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Uma historinha simples de Josué. Josué foi o escolhido para entrar na terra prometida e guiar o povo. As pessoas tinham medo dele, conheciam da história de Jericó, da história de Ai. Um pouco antes nós vamos ver nessa mesma história que Moisés escolhe Josué por um motivo. Qual motivo? Ele era servo. E o bom servo sempre quer servir. Vieram alguns com um intuito ruim. Quantos vêm para fazer mal a você? Quantos vêm com má intenção para derrubar você? Hein? Quantos? Quantos? Quantos querem ver a sua vida destruída? Quantos? Mas você hoje é chamado para servir.
E quando eu sou chamado para servir e me torno um servo, pode vir o mal que for, Deus me dá a condição de ser vitorioso nas situações. E por mais que tenham más intenções, vocês prestaram atenção, esses vieram com más intenções contra Josué. Mas Josué era servo. Josué agiu como bênção na vida deles. Deu graça, deu sabedoria, deu condições de ainda eles terem vida. Podia mandar matar. Naquela época era fácil. Mas eu e você somos chamados para sermos servos. E agora vou ser ruim. Olhe para mim. Seremos servos até destes que vão tentar coisas ruins contra nós. Como assim? A Bíblia me diz que eu tenho que amar até os meus inimigos. Para amar alguém, eu tenho que servir este alguém. Uma das qualidades do amor e daquele que é amoroso é que é uma pessoa serva. A última coisa que eu quero falar nesta manhã para você é que você que já foi chamado para ser bênção, você que foi chamado aqui para ser uma pessoa obediente, precisa ser servo. Comece a ser servo da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor. Porque o dia que você tiver alguma coisa contra você, pode ter certeza, Deus é contigo. E Ele fará a vitória sobre a tua vida resplandecer. Porque a glória do Senhor será manifesta através de você. Porque você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser uma pessoa obediente, e você foi chamado para ser servo. Eu quero te servir hoje, meu amado. Sabe por que eu quero te servir hoje? Porque eu aprendi a amar você, mesmo você sendo São Paulino, mesmo você sendo palmeirense, santista, mesmo você não gostando de mim, mesmo você não gostando dessa igreja, mesmo você não gostando do louvor, mesmo você não gostando da palavra, mesmo você não gostando de nada, porque tem muita gente que é assim, não gosta de nada, reclama, resmunga, nada tá bom. Você conhece alguém assim? Conhece? Mesmo esse tipo de pessoa, eu estou aqui para te amar, porque eu quero ser bênção na sua vida. E eu profetizo que eu vou ser bênção na sua vida e você será bênção na minha vida. Mas antes de ser bênção na minha vida e eu ser bênção na sua vida, você vai ser bênção na sua casa. Sabe por quê? Se eu for bênção na minha casa, amados, eu vou ser bênção para essa nação. Porque se a minha casa for uma casa abençoada, tudo que estiver ao meu redor, vizinho, prédio, parente, fornecedor, seja o que for, vai ver a bênção de Deus na minha vida. E o que mais falta hoje é pessoas que transmitem a bênção de Deus. Eu estou em paz com você está em paz comigo? Nós não estamos em guerra? Se a gente não está em guerra, hoje eu quero abençoar você. Eu quero dar o que eu tenho. E a única coisa que eu tenho de mais valioso chama-se Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje. Você crê nisso, que Ele está aqui hoje? Tem um cântico. Tem um cântico que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E aí ele continua dizendo ainda: diferente hoje é o meu coração. O seu coração é diferente? Ou o seu coração continua amargurado, rancoroso, pesado? Pesado pela vida?
Eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa manhã e a vida está pesada. Está difícil. Mas Jesus Cristo muda o nosso viver. Nos torna bênção. Me livra. E eu quero que você saia daqui liberto em nome de Jesus. Igreja nunca foi e nunca será para sãos. Será para doentes? Sim. Mas será para doentes libertos, curados, sarados, tratados pelo Teu Santo Espírito. Quem quer ser tratado essa manhã? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. De olhos fechados, eu quero fazer apenas 2 orações nesta manhã. A primeira delas é que você foi chamado para ser bênção nessa terra. E aquele que é abençoador é o tipo da pessoa que tem a possibilidade de fazer o melhor. E não importa onde você esteja, em lugar, em momentos, em situações, se você deixar Jesus Cristo entrar em sua vida, Ele vai fazer a diferença. Se você nessa manhã tem o desejo de ter essa mudança, entregue-se a Cristo. Ele te faz esse convite hoje. Ele diz que te escolhe para ser bênção. E eu tenho plena convicção que se você fizer isso, tomar esta posição, haverá mudança na sua vida. Todos os dias Ele trará uma mudança. Se você tem esse desejo de aceitar o convite do Senhor Jesus, aonde você está, eu queria que você repetisse uma oração comigo e dissesse do fundo do seu coração, com todo o seu sentimento e pensamento: eu preciso mudar. Então, aonde você está, se você tem esse desejo de mudança, de ser abençoador, de ser uma pessoa melhor, eu queria que você repetisse essa oração, dizendo assim: Deus, nesta manhã, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Muda meu viver, muda meu pensar, muda o meu sentir e o meu agir. Transforma todos os dias da minha vida de forma abençoadora em tudo e em todas as coisas. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A segunda oração que eu quero fazer nessa manhã. Eu sei que é difícil a nossa vida. Quem tem passado dificuldades na vida? Mas engraçado, Deus tem dado escape. Eu acho que Deus deixou criar aquele desenho que tem o leão da montanha. Quem lembra do leão da montanha? Lembra, Lopes? Que é aquele assim, saída pela direita, saída pela esquerda. Deus sempre nos dá o escape. Ele te protege, Ele caminha contigo. E hoje Ele está te mostrando um caminho simples. Ele está te dando a oportunidade de mudança. E se você estiver numa dificuldade aí muito difícil, que está te impedindo de ser bênção, está te impedindo de abençoar, porque teu coração está triste, às vezes está complicado, você não tem mais a mesma fé como você tinha antes, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui, que o Deus de promessa está aqui, e as promessas dele podem ser cumpridas na sua vida.
Então, se você nessa manhã tem o desejo de que estas coisas se acalmem e que você volte a ter fé e consiga abençoar, eu queria orar por você. E essa oração vai ser através também de um cântico. Se você tem o desejo de receber esse momento de paz e de uma vitória que você pode crer que existe, porque você já é abençoado, porque você já é salvo, eu gostaria que você quer receber essa oração.